considerando que nela há 66 livros escritos por cerca de 40 escritores. A palavra certa, irmão, 40 escritores, não 40 autores. A Bíblia só tem um autor. O nome dele é Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por que que ele é o autor? Porque ele é o autor daquilo que nós recebemos. Amém? Num período de aproximadamente 16 séculos, 1.600 anos, principalmente quando levamos em conta que esses homens tinham as mais variadas ocupações, viveram diferentes épocas e lugares, e muitos deles não se conheceram. O tremendo da Bíblia, para quem já leu ela toda, eu já li ela toda, é que você vê que parece que é uma pessoa, apenas uma pessoa que escreveu. A linguagem, ela é totalmente espiritual e atemporal. Quem lê a Bíblia, quem leu a Bíblia há 500 anos atrás, vai perceber que hoje não é diferente. Você quer ver só? O mesmo pecado que Deus condenou lá no passado é o mesmo pecado que hoje o mundo pratica. O mundo pratica imoralidade sexual? Sim ou não? Sim ou não? O mundo pratica idolatria? O que pratica hoje? O mundo pratica bebedice, bebedeira, orgia? Sim ou não? Você vai ver em alguns países, né, homens casarem com 10 mulheres. A Bíblia condena isso. Aí você vai falar, mas Abraão casou. Aí é outra história e não vamos chegar aí não. Até aí não tinha dado a lei ainda. Abraão não tinha conhecimento. A lei é dada em Moisés. Passou Noé, passou Abraão, passou Isaac, passou Jacó. Só lá depois do Egito que Deus dá. Olha, agora vai ser dessa forma. Não existia a voz de Deus, a lei de Deus. Então a palavra se estabelece de 1.600 anos para cá. Mais ou menos, você sabe quanto mais ou menos, 1.600 anos, começou a ser escrita mais ou menos 2000 alguma coisa antes de Cristo. Vocês sabem mais ou menos, esqueci agora a pergunta. Deu um branco aqui na minha cabeça. Vamos lá, vamos seguir. Amém? Passa aí o Douglas. João 7,17. João 7,17. A palavra de Deus é o testemunho do Espírito Santo. Quem abriu pode ler. Amém? Jesus manda essa palavra dizendo que, eu vou citar outro testemunho, ele diz assim, olha, para alguns daquela época, olha, eu sei de onde vim e sei para onde vou, agora vocês não sabem. Jesus, ele era, na verdade, segundo João capítulo 1, ele era a própria palavra que encarnou. Nós vamos daqui a pouco ver na frente que ele é o tema central da palavra de Deus. Amém? E se ele é o tema central da palavra de Deus, ele tem um testemunho. Qual é o testemunho dele? O testemunho dele é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que testemunha quem é Cristo para nós. Agora, como nós chegamos à conclusão disso? Pela fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? A Bíblia é uma influência universal, atemporal e benéfica, né? Ela é o livro mais lido do mundo e não se pode negar a influência benéfica. Nas cadeias, todo presidiário no Brasil tem um Novo Testamento. Todo lugar onde você vai ver que há sistema de correção, vai ter lá o Novo Testamento, vai ter uma Bíblia. E algumas daquelas pessoas que são irrecuperáveis têm a oportunidade de ter acesso à graça de Deus. Então a Bíblia, irmãos, ela tem o poder de transformar, a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar o homem. Nós sabemos
através da palavra de Deus que ele se revela. Amém? Então, ela tem o seu caráter universal, porque qualquer pessoa, ao ler a Bíblia, recebe a mensagem como se ela tivesse escrita para ele. Quantas vezes você abriu a Bíblia e falou: rapaz, isso aqui foi para mim? Já? Quem mais? Ela falou: não, essa palavra é para mim. Domingo agora, alguém chegou para mim: pastor, eu precisava ouvir aquela palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva. Se você tiver a oportunidade, irmãos, de abrir a palavra de Deus e ler, você vai ver que aquelas palavras vão entrar dentro do seu coração, porque elas estão vivas. Não adianta eu vir aqui fazer uma pregação, e a pregação vai ser tremenda naquela hora para você, mas você vai sair, você vai comer sua pizza com sua família, você vai esquecer. Ponto final. Quem lembra o que eu falei domingo aqui? Alguns, né? Agora, quem lembra o que eu falei quarta? Nem eu lembro, irmão, que eu falei quarta. Nem eu lembro. Eu não falei, não dei aula, eu falei de alguns princípios. Agora eu lembrei, eu falei sobre individualidade e falei sobre, mais o quê? Aliança. Né? Mas nós esquecemos. É por isso que a Bíblia, ela é um manual diário da nossa vida. Diga comigo assim: a palavra é o alimento diário. Jesus, ele diz para os discípulos assim: olha, a minha palavra é para vós espírito e vida. O homem, para viver, o que precisa? Comer comida. Sim ou não? Deu até fome. E para ter uma vida com Deus, ele precisa comer a palavra. Amém? Às vezes, irmãos, nós temos dificuldade para ler porque nós somos ansiosos. A gente já quer pegar pronto, né? A gente não quer ler. Essa que é a verdade. E aí, hoje nós temos uma facilidade. Você vai lá, bota a Bíblia no celular e ouve a Bíblia. Eu estou cego, né? Estou cego não, estou enxergando pouquíssimo. O Rafael fez as letras grandonas aqui para mim. O que eu faço? Aperto o play e eu ouço a palavra. Assim como era no tempo de Jesus, porque não tinha várias Bíblias. Você tinha que ir na sinagoga era aberto o rolo e você lia. Tamanha a importância da palavra de Deus. Eu quero dizer hoje para você que veio aqui hoje, eu quero que você saia daqui hoje com vontade de conhecer a Deus através da sua palavra. Eu quero que você saia daqui pelo menos uma vez por semana. Não vou falar uma vez por dia, não, que é um alvo muito grande, mas uma vez por semana, um sábado de manhã ou uma segunda de manhã, você fala assim: Senhor, hoje eu vou ler tua palavra. Você lê um capítulo da Bíblia. Aí alguns vão falar: pastor, é muito pouco. Não, nós temos que começar devagar. Seja fiel no pouco, no muito o Senhor vai te colocar. Eu já fiquei, irmãos, qual o problema de eu dizer eu sou pastor? Eu já fiquei sem ler a Bíblia 1 mês, 2 meses, já fiquei, qual o problema? Não vou mentir não. Nós somos seres humanos. Nós vamos lá para o Google e vamos pegar uma palavra aqui no Google, mas a gente não abre a palavra. Mas é necessário para nos trazer vida que nós tenhamos sede de ler a palavra, porque quando nós abrimos a Bíblia, parece que o Espírito Santo desce do céu e faz, e é essa página que eu quero que você leia. E aí quando você começa a ler, você fala: foi para mim, essa palavra que foi para mim. Quem já passou por isso aqui? Levanta a mão. Estou falando verdade ou estou falando mentira? Então pode aplaudir Jesus, que é Ele que está falando com você. É Jesus que quer o seu bem. Amém? Então, dito isso, irmãos, eu não vou falar muito sobre isso aqui não, mas vamos olhar esse quadrinho aqui. Tem mais 10 minutos só. Vamos olhar esse quadrinho aqui. A estrutura da Bíblia é composta de 66 livros, sendo dividida em 39. Eu não gosto desse negócio de antigo, gente. É no Primeiro Testamento e no Novo Testamento. Negócio de antigo, né? Como se fosse uma coisa ultrapassada. Não é. Amém? Depois eu vou ensinar os termos corretos da divisão do Primeiro ou do Antigo Testamento do Novo, ok? Então vamos lá, 39, e eles são classificados da seguinte forma: os primeiros, né, do livro do Antigo Testamento, os 5 primeiros livros da lei, chamado Pentateuco. Mas no hebraico, né, o correto é chamar de instrução ou ensinos.
A palavra correta não é Pentateuco. Pentateuco veio do latim que vem de 5, penta, né? O correto é Torá. A palavra Torá significa instrução. É o pai instruindo os seus filhos. O primeiro livro, Gênesis, no hebraico é Bereshit, no princípio. Interessante, né? No princípio da Bíblia, o primeiro livro significa no princípio. Olha que legal. Acho que Deus gosta das coisas fazerem sentido, né? Porque Gênesis, o que é Gênesis? Gênesis é o início. Aí Deus facilita. Parece que no hebraico fica tudo simples de entender. No princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, primeiro livro, que é Gênesis, no princípio. Segundo livro, Êxodo, que conta a história da saída do coisa, mas no hebraico significa nomes. Eu vou falar, vocês vão gostar do que eu vou falar. Nomes, né? Shemot. Não está aqui, depois eu vou passar isso para vocês. Nomes. Terceiro livro, Levítico ou Vaikra. Te chamei. Quarto livro, Números. No hebraico, Bamidbar, que significa no deserto. E o quinto livro, no hebraico, Devarim, palavras. No latim não faz sentido nenhum. Gênesis, Êxodo, Levítico, não faz sentido. Vamos ver no hebraico para ver se faz sentido? Vamos ver? Vamos fazer aqui uma brincadeira? Princípio, pelo nome, te chamei no deserto para te dar palavras. Você pode aplaudir Jesus? Fez sentido? Fez sentido ou não fez? Da onde ele tirou o povo? Ele deu a lei, foi para quem? Moisés. Moisés ele chamou aonde? Lá no deserto, quando ele fugiu do faraó, foi lá, trouxe ele lá de Midian, ele estava casado com a filha do sacerdote, devolveu lá para o Egito e libertou o povo. Para onde ele levou o povo? Aí você vai dizer, para a terra prometida. Não foi, não. Então, deixa eu falar aqui para você. Entre a escravidão e a terra da prometida tem um deserto. E eu quero dizer para a igreja hoje, é no deserto que Deus forja o nosso caráter. No princípio, vamos lá, vamos dizer o nome, no hebraico não, só no português. A tradução do primeiro livro é no princípio. Segundo livro, nomes, no plural. Desculpa, nomes no plural. Terceiro livro, te chamei. Quarto livro, no deserto, literalmente. E quinto livro, palavras. Aí, vamos fazer a frase, né? Vamos botar os pronomes, né? No princípio, pelo nome, te chamei, no deserto, para te dar palavras. Amém? Foi isso ou não que Deus fez? Foi exatamente isso. Ali Deus deu a lei, ali Deus deu a instrução, ali Deus diz que você faz se a vaca entrar no teu vizinho. Foi ali que começou. Depois tem os 12 livros históricos. Esses 12 livros históricos nós vamos ver Jó, nós vamos ver Ruth, nós vamos ver Débora, nós vamos ver os reis, crônicas, Josué, amém? Juízes, nós vamos ver 12 livros históricos. Eu não vou falar muito sobre eles, que é muita coisa. Depois nós vamos ver 5 livros poéticos. Nós vamos ver Salmos, Provérbios, nós vamos ver Cantares de Salomão, Eclesiastes e depois os 17 proféticos, que são os 17 profetas do Velho Testamento, né? Isaías, Jeremias, Daniel, Abacuque, Amós, Joel, Obadia, vai embora. Ezequiel, está todo mundo lá. Então, o Antigo Testamento conta a história do povo de Israel e de como Deus manifestou primeiro aquele povo a sua palavra. Aí nós chegamos no Novo Testamento. Cutuca teu irmão que está dormindo, que eu sei que é chato, mas nós estamos aqui para aprender, amém? O Novo Testamento, irmãos, há uma transformação. Aquilo que foi dado, a palavra de Deus, a revelação de Deus que foi dada apenas a um povo, agora vem essa palavra, o que acontece?
ela se transforma numa pessoa. E aí Jesus pratica tudo que estava escrito que ninguém conseguia praticar, Jesus vai e pratica. Até as leis de sacrifício, ele leva no corpo dele. E a Bíblia diz que ele, no seu corpo, cumpriu toda a palavra. Por isso João fala que a palavra se fez carne, porque ele cumpriu. Ele chega um determinado momento, diz, porque algumas pessoas estavam criticando, ele fala: olha só, não pensei que fim revogar. Cumprir significa, na tradução ali do grego, dar sentido. Então Jesus passa a dar sentido da palavra, do amor de Deus, porque Deus sempre quis, desde o começo, resgatar o homem. Por isso ele começa a falar com o homem. Alguns de nós falam assim: fala Deus. Deus sempre falou com o homem, querido. Deus sempre esteve interessado em nós. Deus sempre teve como falar conosco. Falou através dos profetas, falou através da sua palavra, falou através dos homens. Nós é que não queríamos ouvir. Nós é que não queríamos dar ouvir. Está tudo na Bíblia. Aí Deus vem, aquele povo rebelde, pecador. Eu estou falando do povo de Israel mesmo, tá? Aquele povo rebelde, idólatra, pecador. Para quem não sabe, aquele povo, lá em Jerusalém tem um vale chamado Vale dos Filhos de Enom, ou Vale... Espera aí, deixa eu lembrar o nome aqui. Esqueci o nome. Vale dos Filhos de Enom. Seol, não. Esqueci. É inferno na tradução, mas eu esqueci aqui agora. O que era feito naquele vale? Os moradores de Jerusalém queimaram seus filhos lá. Queimaram. Fizeram uma estátua chamada Moloque. Você já ouviu falar em Deus Moloque? Uma estátua de bronze que se colocava fogo dentro dela. E as pessoas iam sacrificar a primeiro os animais. Então você passava por 5 fases. A primeira fase você queimava pombos. A segunda fase você queimava farinha. Depois você queimava ovelhas e cabras. Depois você queimava bezerros e boi. Aí na última passagem, para você ficar bem espiritual, você dava ao seu filho. E um rei fez isso em Jerusalém. Rei Manassés fez isso. Descendente de Davi. Permitiu essa abominação. Por isso a palavra de Deus diz que Deus rejeitou, que Deus puniu aquele povo. E Jerusalém foi invadida. Foi invadida por Nabucodonosor. Foram levados cativos. Mas quando chega, aí no ano o ano 0, né? Nasce a promessa de Deus para a terra. O seu filho. O próprio Deus entra no óvulo. A Bíblia diz que o Espírito entra no óvulo de Maria. E a Bíblia chama Jesus do Filho do Homem. A palavra se fez carne. Guarde o que eu vou te falar. Ah, não, Jesus veio do céu. Não, ele tinha que ser homem, ele tinha que vir na figura de homem. Para quê? Para punir o pecado. Ou seja, Deus puniu o pecado na carne do seu próprio Filho, para que a palavra chegasse a nós, gentios. A Bíblia diz que quando Jesus morre, ele ressuscita. Você for lá ler Mateus, certa vez ele vai chegar e vai dizer Jerusalém assim: ó, Jerusalém que mata os profetas, que apedreja aqueles que eu envio, eu vou dizer para vocês, sua casa ficará vazia, e vocês não me verão novamente, até que digam, Baruch haba b'shem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. E ele mais tarde diz: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Aí vem a benção para nós: mas a todo aquele que me receber, eu darei o direito de ser feito filho de Deus, a saber, os que creem no meu nome. Você pode aplaudir Jesus? Você hoje foi alcançado por essa palavra. Aí começa, irmãos, a nova aliança. Porque a nova aliança antes era por sangue de bodes e carneiros. Todo ano o judeuzinho tinha que chegar lá com um carneirinho. Imagina, a Carol e o Jonathan, que tem o Gustavo, que é um pequenininho. Gustavo é o pequenininho? Não, Guilherme, pequenininho. Aí a Carol e o Jonathan falam: um cachorro bonitinho aí. A raça de cachorro aí, Shih Tzu, é bonito? Tem uns cachorros que é feio pra boa. O Shih Tzu. Aí Shih Tzu. Aí o Jonathan, vamos supor que o Jonathan é judeu, né? Aí o Jonathan chega lá no aniversário do Guilherme, compra um Shih Tzu, pequenininho.
Aí, filho, um cachorrinho para você. Aí o Guilherme se apaixona. Quem que não se apaixona por um cachorro? Se a minha cachorra tiver dor de barriga, a Rosineide morre lá em casa. Porque ela é apaixonada pela Mel. Quem conhece a Melzinha desse... É verdade ou é mentira? Se ela tiver dor de barriga, a preocupação da Rosineide vai ser com a Mel. Agora imagina uma criança. Quem tem cachorro aqui? Você gosta do seu cachorro? Se ele tiver dor de barriga, você vai levar no veterinário? Vai. Se precisar gastar 500 reais, você vai gastar? Vai. Você não gasta com você, você vai para o UPA. Está errado, vai nada para o UPA não. Gasta os 500 reais, vai lá na Clinep. Mas você não importa. Mas aquele cachorrinho tão lindinho, tão bonitinho. Não é assim? É ou não é? É assim. Então o Jonathan foi lá e deu para o Guilherme. Mas o cachorro não é do Guilherme, o cachorro é da Carol. Aí a Carol bota lacinho nela, não é? Aí bota lá gasta um dinheirão lá na lindo, maravilhoso. Mas o Guilherme, como qualquer criança, o que ele vai fazer? Ele vai fazer birra de vez em quando, ele vai desobedecer. Porque todos somos pecadores. Aí vai vir o grande dia, o dia de Yom Kippur, o dia do perdão. O dia que Jonathan tem que ir no templo e levar Carol, e levar o Gustavo, e levar o Guilherme. E esse dia é tremendo, porque Jonathan nesse dia vai ensinar os filhos o que é o pecado, qual é o preço para se pagar no pecado e qual a forma de ser perdoado. Quem vai junto com Jonathan, com o Gustavo e com o Guilherme, vai o Totó, o Shih Tzu. E Jonathan vai levar o Shih Tzuzinho na mão, Totozinho. Oh, coisinha bonitinha. Papai, por que você está levando? Não, gosto dele. Ele é lindo, né, filho? Lindo. Aí vai chegar uma hora lá, Jonathan vai chegar para o Guilherme, o Gustavo, olha só. Lembra que vocês desobedeceram o papai e a mamãe? Lembra que vocês pecaram? Agora o papai vai ter que dar o Shih Tzu e ele vai morrer por causa do pecado de vocês. Isso não era feito com ovelhas. Mas os pais tinham que fazer questão de mostrar a dor da morte como consequência do pecado, ensinar aos seus filhos. E durante 1000 anos o povo de Israel viu isso. Todo mundo ia lá e levava um cordeiro. E sabe o que acontecia? O sacerdote entrava, matava o cordeiro, vinha, pegava a família, pegava lá o pastor Washington, faz de conta que o pastor Washington é sacerdote. Pegava a família, molhava, pegava numa vasilha, tinha sangue, ele pegava o sangue com a vara de isopo, igual uma varinha, essas vassourinhas, molhava aquele sangue e fazia assim, ó. Aí saiu o Jonathan, saiu a Carol, os 4 filhos, todos sujos de sangue. Aí o sacerdote estendia a mão e falava, agora o pecado de vocês foi perdoado até ano que vem. Vocês entendem agora o que Jesus fez por nós? A palavra diz em Paulo, não por sangue de bodes ou carneiros, mas pelo seu próprio sangue, redimiu a todos. Amém? Você pode aplaudir o Jesus. Vendo? Aí depois o povo fala que sabe. O Novo Testamento, o Novo Testamento é inaugurado com Jesus. Então nós temos 4 livros que são os evangelhos. As palavras ditas de Jesus, que para nós é o evangelho. Jesus cura, Jesus mostra quem ele é, mostra o poder do Pai está nele, ele faz milagres e prodígios, ele morre e o mais importante, ele ressuscita e mostra as promessas dele. Um livro histórico, que no caso aí é Atos, que é a continuação do Evangelho, mas agora na vida dos discípulos. Os discípulos experimentam o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, começa-se a pregação do Evangelho. E aí vem 21 cartas, a maioria delas de Paulo, mas temos cartas de Paulo, de Pedro, de João, temos cartas ali que a gente não conhece o autor, mas chegamos no último livro, que é o livro profético. A diferença dos 17 livros proféticos
do Novo Testamento para um apenas profético, do Velho para o Novo, é que os 17 já se cumpriram. E eles apontavam para a nação de Israel e para a manifestação do seu Messias, que é Jesus. Então, o Velho Testamento, os 17 apontam para a vinda do Messias, e ele já veio. Israel está esperando até hoje, mas não vai vir, ele já veio, ele só vai voltar. Agora, o último livro, o livro de Apocalipse, fala sobre o fim. Aí você vai me dizer, o fim pode realmente ter começado lá em Jesus, nós não sabemos o tempo do fim. Mas desde a destruição do tempo começa a se cumprir todas as profecias. Então, se divide em antes e depois de Jesus. Amém? Pode passar. O tema, já estou acabando. O tema principal da Bíblia, irmãos. Quem é? Jesus. No Éden, o homem perdeu a salvação, ou melhor, perdeu a comunhão com Deus. Porque o pecado criou separação do homem com Deus. Então, no Éden foi perdida essa comunhão. A palavra de Deus, ela foi dada ao homem para que o homem voltasse para Deus. Voltasse a ter a comunhão com Deus. E por que o tema central da Bíblia é Jesus ou é Yeshua? Eu vou explicar. Porque o tema central da Bíblia é salvação. Repita comigo, o tema central da Bíblia o que é? Salvação. Por que é Jesus? Porque a palavra Jesus é salvação. Vai salvar, ou nem Deus salvou, ou salvará. Não, é Deus salva. A palavra de Deus é para o presente. A palavra de Deus não é para um momento futuro, e a palavra de Deus não é para um momento passado, para um povo do passado. Não, a palavra de Deus é atemporal e ela é viva. Por isso a palavra de Deus é salvação no presente. Deus salva. É por isso que Jesus, ele é o tema principal. Quando você lê Gênesis, você vai ver Jesus lá. Quando você lê Deuteronômio, você vai ver Jesus lá. Se você lê o livro de Ruth, você vai ver que Jesus está lá representado por Boaz. Se você lê o livro de... como é que é o nome? De Esther, você vai ver ele lá representado por Mardoqueu. Então quando você pegar a Bíblia e ler toda a Bíblia, você vai ver Jesus em cada livro da Bíblia, e ele é o tema central. Amém? Jesus não é só o tema do Novo Testamento. Na verdade, o Novo Testamento só é a manifestação do Cordeiro de Deus. E João Batista tem essa revelação, porque quando ele vai ser batizar Jesus, ele diz: eis ali o quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a Bíblia, irmãos, ele é um manual divino para que o homem se aproxime e reconcilie com Deus. Então eu quero conhecer a Deus, eu quero me reconciliar com Deus através da sua palavra. É na palavra que nós aprendemos a orar, mas nós não podemos substituir a oração pela palavra. Como é que eu vou conhecer a Deus? Através da palavra. Como é que eu vou falar com Deus? Através da oração. Amém? Quando eu fui batizar com o Espírito Santo, eu achei que eu ia conhecer a Deus falando em língua. Você não vai conhecer a Deus falando em língua. Falando em língua é para edificação sua. Amém? Mas você vai conhecer a Deus através da palavra. Eu não vou conhecer a Deus através de profecias. Você vai conhecer a Deus através da tua palavra. Então, se você entender que o Senhor te ama e que Ele deu tudo aqui para você conhecer e aproximar dEle, você vai para a palavra. Amém? Então, nós vamos ver ali a manifestação. Está ali? Passa aí. Não, volta. Tema central da Bíblia. Aqui. Ele é o ápice do Antigo Testamento. Tudo apontava para a sua manifestação no Novo Testamento. E conta sobre a sua maravilhosa obra, doutrina e a volta gloriosa. Passando livro a livro, sempre o encontraremos em Gênesis. Ele é descendente da mulher, em Apocalipse, ele é o alfa e o ômega. Amém? Conclusão, para terminar agora. Essa daí eu vou mandar no grupo, vocês leem em casa.
Eu já vou abrir para perguntas. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, vou só concluir. A leitura da Bíblia tem que se tornar para nós o estilo de vida para todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Portanto, devemos entender que quando lemos a Bíblia, estamos abrindo o nosso coração para receber de Deus um alimento seguro e saudável, uma fonte inesgotável de sabedoria e conhecimento de Deus. E a dica que eu quero dar é: se você tem dificuldade de ler, instala a Bíblia online no teu celular, certo? Ou um fone comum, bota no seu celular, começa por Gênesis. Todo mundo, quando manda a gente ler a Bíblia, começa por João. Não, começa por Gênesis. Começa pelo começo, para você entender a Bíblia, senão você não vai entender. Senão você vai ficar com algumas coisas pelo caminho. Começa por Gênesis. Pega, ouve e leia. Se você puder ler, amém. Se você não puder, começa ouvindo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Isso vai produzir você relacionamento e vai produzir confiança em Deus. Amém? Vamos lá, alguma pergunta? Ninguém quer perguntar? Vamos embora? Rápido, alguma pergunta? Pode ser qualquer assunto, eu tenho que deixar vocês perguntar. Ai, graças a Deus, pergunta. Pode perguntar. Porque as cartas? Bom, as cartas, elas foram, na verdade, instrução de Paulo e revelação, uma continuidade da revelação. Paulo escreveu a maioria das suas cartas para povos gentios, povos que não tinham acesso nenhum à palavra. A Bíblia lida por Paulo daquela época era só, irmãos, a Bíblia lida por Paulo, a Bíblia lida por Jesus, a Bíblia lida pelos apóstolos, era o Antigo Testamento. Amém? Qual a Bíblia que eles liam? O Antigo Testamento, não havia Novo Testamento. Então, as cartas de Paulo é uma instrução que ele recebe do Espírito Santo para que o Evangelho chegasse aos gentios. Ele escreve para quem? Ele escreve para Roma, ele escreve para Éfeso, ele escreve para Galácia, para um porto chamado Porto de Coríntios. Hoje é o Líbano, tá, irmãos? E a gente tem que ter temor, porque você vai ver as cartas lá, as 7 igrejas, alertando essas 7 igrejas, né? Tem alguma de pé hoje? Nenhuma. Todas morreram. Ou se cumpriu já. As 7 igrejas da Ásia, as cartas alertando, já se cumpriu. Éfeso se perdeu, Laodiceia se perdeu, Tiatira se perdeu. Hoje são povos muçulmanos. Amém? Responde a sua pergunta. Mais alguma pergunta? Pode falar. Tudo bem. Tá, continua que eu vou explicar. Sim. A Bíblia diz que no ventre de Rebeca haveria 2 nações. Deus falou isso com ela, e que o maior serviria o menor. Vamos lá, o que está acontecendo hoje em Israel? Qual é o povo de Gaza? Você quer saber isso, né? O povo de Gaza, nós não sabemos se é descendente de Ismael, nós sabemos que são os filisteus. Por quê? Aquela área ali de Gaza, ela era anexada ao Egito. Mas, dito isso, eu quero dizer para você o seguinte: o povo árabe, a maioria é descendência de Ismael, mas preste atenção. O povo egípcio fala árabe, eles são descendentes de Ismael? Não, eles são egípcios. Mas qual a língua que eles falam? Árabe. Então, falar a língua árabe não significa que você é daquele povo, certo? O Senhor julgará cada um de nós pelas nossas ações. Mas o que nós estamos vendo hoje em Israel é profecia bíblica se cumprindo. O ódio, irmãos, vou voltar a dizer, o ódio não é contra Israel, mas contra o Deus de Israel. Guarde isso.
O falso profeta, nós vamos estudar isso tudo aqui a gente vai conversar. O falso profeta, escrito em Apocalipse, quem é ele? Alguém tem uma ideia de quem é esse falso profeta? Muita gente falou que era papa, não tem nada a ver com papa não. Quem é o falso profeta? Alguém tem uma ideia de quem é? O falso profeta, ele nasce depois de Cristo, ele se manifesta como profeta. O nome dele é profeta, inclusive, só que ele não é profeta. Ele é um falso profeta. Eu vou dizer o que ele profetizou, vamos ver se vocês matam a charada. Esse profeta disse que se você matar um judeu, você vai para o paraíso. E que o sangue derramado na terra vai salvar sua família. Mas você lá no paraíso, você vai ter 70 mulheres. Quem foi que falou isso? Quem falou? Fala aqui. Maomé. Quem é o falso profeta de Apocalipse? Ele aparece em que tempo? 600 anos depois de Cristo. Ele batia na sua mulher, depois ele teve mais 5 mulheres, ele casou com uma menina de 15 anos. Se ele não é falso profeta, eu não sei o que é o falso profeta. Porque se você perguntar a um muçulmano, ele vai dizer, não, profeta Maomé. O Alcorão é escrito descrevendo um Messias, o oposto do Messias da Bíblia. Um Messias que vai matar as pessoas, que vai governar com mão de ferro. Então nós sabemos que a maior religião que está crescendo no mundo, qual que é? É evangélica, né? É evangélica? Qual é a maior religião que está crescendo hoje no mundo? Não é a maior ainda, mas vai ser. Qual é? É o islamismo. Qual é a religião do falso profeta? Se você não souber isso, você vai sair daqui enganado. A religião do falso profeta é o islamismo, porque promete uma coisa que não vai acontecer. Promete o céu e não dará o céu, porque só tem uma forma de chegar ao céu, pelo sangue de Jesus. E eles têm vergonha da cruz, eles falam mal de Jesus. E por conta dessa perseguição contra Jesus, que Israel vai cair a ficha. A Israel vai dizer, Baruch haba Bishem Adonai. Responde essa pergunta. Entendeu? Vamos lá, Ismael. Quais são os descendentes de Ismael? Todos assírios, que hoje tem Síria, tem Líbano, Irã também, Iraque. Arábia Saudita, descendentes de Esaú. Porque nós temos Ismael, Isaac, e de Isaac nós temos Jacó e Esaú, certo? Então por que a Arábia Saudita tem acordo de paz com Israel? Porque são irmãos, Esaú e Jacó. E a Bíblia diz que há uma profecia que no final, não é agora, no final Deus devolverá Edom para Israel, para Jacó. Edom, irmãos, é vermelho, prato de lentilha. Pegou? Quem pegou? Pegou? Ou seja, haverá perdão. Olha que tremendo, olha como é que esse Deus é maravilhoso. Haverá perdão para Esaú, para o povo descendente dele. E hoje nós vemos muitos árabes se convertendo ao Senhor Jesus e chegando de volta a promessa por meio da cruz, não por meio da Torá e nem por meio das festas bíblicas, mas por meio de Yeshua HaMashiach, o verdadeiro Messias. Você não vai ver só a Arábia, não, você vai ver Japão, você vai ver China. Na festa do tabernáculo, chineses iam lá. Então eu quero dizer para vocês que o nosso Deus, ele é tremendo, porque ele faz a todos, ele iguala a todos e vai julgar cada um por suas atitudes. Eu creio, irmãos, que tem gente que está lá em Gaza que não quer aquilo não, mas que tem medo de morrer, e que o Senhor vai guardar, e que o Senhor vai levar agora para o Egito. O que está acontecendo lá, irmãos, é algo muito grave, mas eu creio que é para despertar Israel. Só para eu encerrar aqui, eu fui em Israel, eu vi a realidade lá, eu fui lá. Todo mundo acha que todo mundo lá é crente, né? Não, muito pelo contrário. O Brasil tem muito mais crentes do que Israel, muito mais. Agora, eles são um povo civilizado? São. Ética? São. Lá você não vê assassinato, lá você não vê roubo. Eles pegam um bolo de dinheiro assim e transportam para o banco num saco plástico, ninguém vai pegar. Você pode andar em Israel, pode andar com seu filho em Jerusalém, não tem assalto, esquece, não tem isso lá.
Não tem assassinato, só tem terrorismo. Assassinato não tem em Israel. Agora, vamos lá. Tem lésbica? Muita. As meninas que servem o exército, metade, não é que se torna, experimenta o lesbianismo. Metade. Eu estou falando sério, metade. Você vai pegar canais abertos. Eu peguei no hotel, Rosineide estava tomando banho, eu peguei no hotel canais abertos de sexo. Abertos. Canais. Sexo homossexual. Aí o que Deus fala na sua palavra? Que Ele começará o julgamento pela sua casa. Ele vai começar pela sua casa. E aonde foi o massacre? Onde foi o maior número de mortes? Na festa rave. Será que fala alguma coisa com a gente? Fala. A gente está preparado para morrer? Amém, queridos? Então que Deus abençoe você nessa aula. Quem gostou, quem recebe, diga amém. Amém? Então vamos ficar de pé. Vamos orar. Dei espaço para todo mundo perguntar. Ninguém quis perguntar, hein? Aí tem discípulo que fala assim: pastor, é que você deixa muito bem explicadinho. Eu falei: mas não tem graça, tem que explicar, tem que falar, tem que perguntar, né? Quer perguntar, Marcelo? Quer não? Alguém quer perguntar? Pode perguntar, varão. Você quer perguntar? Quer perguntar, Sim, Ratorá? Não, teve a festa de tabernáculos. Aí no último dia, Sim, Ratorá, que é a alegria da Torá, ou alegria da palavra. É o nome dessa festa. Ou Shabat. Teve a Sukkot. Sukkot é a festa de tabernáculos. Não, aqui não acende fogo. Veja bem, vamos lá. Qual é a festa que os judeus ortodoxos não acendem nem fogo? Todo sábado. Isso não é só esse não, todo sábado. Esses que inclusive eles não aceitam Jesus como Messias, eles acreditam exatamente naquelas primeiras leis de Êxodo 20. E eles no dia do sábado, eles não, todo Israel, a maioria não faz nada. Não acende fogo mesmo. A comida tem que estar pronta. Eles têm uma chapa que fica lá ligada direto, que eles não mexem. Eles creem que é assim. Mas porque eles levaram, literal, eles levaram ao pé da letra essa coisa de acender fogo. Por quê? No passado, esqueci seu nome, Zé Eduardo. No passado, Zé Eduardo, para fazer fogo, irmão, dava trabalho. Hoje não. Mas no passado, para acender fogo, você tinha que catar lenha, catar graveto, fazer lá aquele monte. Aí tu tinha que pegar aquele negócio, né? Alguém já tentou? Eu nunca tentei. Eu vou no isqueiro. Então, para fazer fogo dava trabalho. Então, a ordem de Deus é que nesse dia todos descansassem. Só que os intérpretes da lei levaram isso ao pé da letra, ao ponto de você não poder nem ligar o carro, porque o carro é combustível, então é fazer fogo também. Então é uma religiosidade assim que não tem nada a ver com Jesus. É por isso que Jesus fala: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Amém? Então o Ramá atacou, não foi por isso. O Hamas atacou porque esse dia fazia aniversário de 50 anos da guerra de Yom Kippur, que eles foram derrotados. E foi uma derrota muito. A Síria e o Iraque. 5 países contra um país. 300 mil soldados contra o Egito, venceram a Líbia, o Líbano, e venceram a Síria. Deus sempre esteve do lado de Israel, porque a Bíblia diz lá no Salmo 128, 121, o guarda de Israel não dorme.
Vamos ler a Bíblia? Quem está disposto aqui pelo capítulo por semana? Vamos fazer esse desafio? Vão. Faz esse desafio, irmão. Lê capítulo 1 de Gênesis. Pastor, essa semana eu consegui, na sexta-feira de manhã eu tomei café, consegui ler Gênesis 1. Aí eu falo assim para você, só falta mais 50 capítulos para terminar Gênesis. Para terminar, irmãos, eu profetizo que você vai ter sede da palavra de Deus. Eu li a Bíblia em 3 meses. Como, pastor? Como eu te disse, botei meu fonezinho Bluetooth, fiquei um dia inteiro lá no sítio, todo mundo comendo churrasco, eu comi, fui para a rede. Aí eu distraía, voltava o capítulo, e aquela palavra foi entrando em mim. E eu digo a você, se você quer realmente ter entendimento da palavra, eu te oriento a ouvir, porque você não vai distrair. Os olhos cansam, começam a arder, você começa a se dispersar. Se você ouvir a narração, e aí a narração, nova linguagem, nova versão internacional, NVI, bota lá o play para vocês, amém? Feche seus olhos, vamos orar, terminar o culto. Pai querido e Pai amado, nós damos graças a Ti por esse momento, por essa palavra, e cremos, Senhor, na Tua manifestação, que através da Tua palavra possamos alcançar intimidade, conhecer não só os Seus planos, mas o Seu caráter, porque Tu és bom e Tu é aquele que nos incentiva a conhecer. Conheçam-me e prossigam em me conhecer, e saberei que eu sou Deus. Muito obrigado, meu Pai, por cada vida, que o Senhor possa abençoar aqueles que vieram aqui, Pai, pela primeira vez, que eles saibam aqui hoje com essa porção, com a porção de inteligência espiritual, e que a autoridade do nome de Jesus esteja sobre a vida deles. Desde já, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Domingo, e eu vou estar botando no grupo aqui essa aula para você, se você quiser, temos o exercício, você fazer lá e aprender mais da palavra de Deus. Amém? Uma semana de vitória. Bom feriado, amanhã, Dia das Crianças, né? Então, quem tem filho aí,